Bom dia, meus queridos. Mais uma vez, mais um domingo sem podermos nos encontrar, sem podermos nos reunir, mas o Senhor é bom. O Senhor tem nos dado essa experiência e devemos ter toda humildade para aproveitar cada momento que Ele pode nos oferecer nesse instante em que temos que ficar em casa e que pouco temos saído e que não podemos nos reunir, nos congregar como povo de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Abacuque, livro de Abacuque, capítulo 3. E a nossa meditação hoje terá como base Abacuque. E no capítulo 3 eu gostaria de convidá-lo a que leiamos os versículos 17 a 19. Abacuque 3, de 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Oremos ao Senhor. Deus bendito, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Vem, Senhor, nos abençoar através desta meditação devocional nesse dia em que fazemos no dia do Senhor. Nesse domingo, mais um domingo em que somos privados de adorarmos ao Senhor comunitariamente, de estarmos com outros irmãos reunidos num lugar como o corpo do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Vem abreviar esses dias de sofrimento, esses dias em que somos privados da companhia um do outro. Vem, Senhor Deus, nos fortalecer nesses dias também, assim oramos, em o nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abacuque, ele não teve a mesma missão que tiveram os profetas Joel, Amós ou Sofonias, ou seja, de chamar o povo ao arrependimento para que, quem sabe, Deus não viesse puni-los. Não. Abacuque está falando aqui para o reino do sul, o reino de Judá, numa iminente invasão dos caldeus ou dos babilônios, que se deu exatamente em 586 a.C., ou seja, a derrota já era certa, e aquilo vinha por punição do Senhor contra o seu povo. Se não vejamos, observe aí no capítulo de número 1, veja o capítulo de número 1 de Abacuque, algumas páginas antes do texto que nós lemos, quando Abacuque diz que ele diz: até quando, Senhor, versículo de número 2, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ou seja, aquele povo havia se afastado tanto dos caminhos do Senhor que sequer podiam ser
relacionados como povo que preza pela justiça, pelo andar nos caminhos do Senhor, pela lei do Senhor, por seguir o seu comando, por seguir o seu cuidado. E Abacuque então fala com o Senhor nesse sentido: Senhor, é isto que eu vejo que o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Mas aí vem o Senhor e mostra para Abacuque que ele é o Deus que governa não só sobre o seu povo, mas também as nações, que nada há fora do seu controle e que ele estaria levantando uma nação, a nação Babilônia, contra aqueles irmãos que estavam longe dos caminhos do Senhor, que estavam distorcendo a palavra do Senhor, que estavam vivendo de forma que o Senhor Deus abomina, forma abominável aos olhos do Senhor. Veja o versículo de número 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. E alguém poderia pensar, então, uma coisa maravilhosa, né? Deus vai simplesmente passar a mão na cabeça ali do seu povo e dizer: é isso mesmo, está tudo bem. Não, o nosso Deus é um Deus de justiça, por isso que ele pune o pecador, por isso que ele age com justiça para com aqueles que estão distorcendo o seu caminho, a sua palavra. Versículo de número 6. Eis que suscito ou levanto os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos seu direito e sua dignidade. E aí ele vai descrevendo ainda muito mais nos versículos 8, 9, 10, versículo 9, por exemplo, eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir adiante. Eles reúnem os cativos como areia. Versículo 10, eles escarnecem dos reis. Versículo 10 ainda, riem-se de todas as fortalezas. Esse era o povo que agora iria devastar a cidade, a região ou o povo de Judá. Mas ao passo que Abacuque recebe isto do Senhor, ele diz no versículo de número 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, e está com letra maiúscula aí na sua Bíblia, exatamente indicando que está falando do Senhor. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E é maravilhoso ver aqui que mesmo que Abacuque reconheça a mão pesada que vem sobre o seu povo diante do pecado, Deus também, Abacuque também reconhece que a mão do Senhor será uma mão misericordiosa, punirá os ímpios, executará o seu juízo, porque ele é um Deus que não compactua com a injustiça e com o pecado, mas ao mesmo tempo salvará os seus, e não morreremos. Agora eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 2. Isto é uma meditação, então não proponho aqui fazer uma pregação. Capítulo de número 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Assim viviam os cidadãos ali de Judá, como soberbos, como aqueles que faziam mal e achavam que jamais seriam punidos por causa disso.
daqueles que andavam nos seus próprios caminhos, seguiam os interesses do seu próprio coração, faziam aquilo que lhes parecia melhor aos seus próprios olhos, mas não atentavam para o Senhor, mostrando com isso que eram soberbos, que eram altivos, que para eles não existia ninguém sobre eles, que eles eram os deuses de si mesmos, que eles se bastavam, que eles criavam seus próprios conceitos de justiça. E Deus diz, aqui no versículo de número 4, é nos revelado dois projetos. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas ao contraste que Abacuque apresenta, aliás, aqui, entre aqueles que são os soberbos, que receberão a punição, a ira do Senhor, e aqueles que se voltarão para o Senhor, que diante da calamidade, diante da situação terrível que estava sendo suscitado pelo próprio Deus, levantado pelo próprio Deus, ali naquela região, eles se voltariam para Deus e clamariam para o Senhor e teriam fé que o Senhor é realmente a sua rocha, aquele em quem eles deveriam confiar e colocar sua fé e a sua esperança. Mas o justo viverá pela sua fé. E quem é esse justo? É claro que aqui há de maneira embrionária, ainda como uma semente, algo que é desenvolvido com muito mais propriedade no Novo Testamento, quando então a revelação se completa ou se descortina inteiramente diante dos nossos olhos sobre quem é justo. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Como é que se pode falar de o justo viver pela sua fé? É claro que Abacuque tem a fé naquele que é o justo do Senhor e que viria um dia mais à frente. Calma, eu não esqueci do capítulo 3, dos versículos 17 seguinte que lemos. Nós voltaremos neles daqui a pouquinho. Mas eu gostaria que você caminhasse comigo lá para Romanos. Romanos, capítulo 3, a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Abra comigo lá, a partir do versículo 24. Romanos 3, 24. Você já encontrou aí? Romanos 3, 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, em quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador, daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Jesus é o justo. E quando nós então estamos nele, ou cremos pela fé no seu sacrifício, e o Espírito Santo de Deus então nos fala ao coração que estamos ligados nele e que aquele sacrifício não foi em vão, nós então compreendemos que fomos salvos por Cristo Jesus. E somos salvos então pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O justo morre pelos injustos e a sua justiça, a justiça de Cristo, é colocada ou imputada a nós e é nos dada e implantada em nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus, de maneira que então eu sou justo, não pelas minhas obras, mas pela fé que me foi dada por meio do Espírito Santo, porque nem a fé é de mim mesmo, porque ninguém é justificado por obras, senão tão somente pela fé, e a fé é um dom
de Deus. Então, quando eu creio nesse sacrifício de Cristo, eu me torno então justo. E quando o Pai olha para mim, ele vê imputado, colocado sobre mim a justiça de Cristo sobre a minha vida. Como diz o versículo de número 24 de Romanos, sendo justificados, nós fomos justificados, nós não alcançamos a justificação por nós mesmos, gratuitamente por sua graça. Sim, nós recebemos gratuitamente porque ele pagou o preço na cruz do Calvário. De maneira que agora somos tidos por justos. Então não devemos andar de maneira soberba na vaidade dos nossos próprios pensamentos, seguindo o nosso próprio coração, as nossas próprias regras, mas buscando no Senhor graça. Então, esse justo, agora diante do Senhor, pela sua fé, pode crer que o Senhor o susterá no meio das situações de calamidade, mesmo que ele veja que de alguma forma o Senhor está punindo a pessoas ou o seu povo, ele encontrará graça diante do Senhor. Capítulo 3, versículo de número 2, o profeta Abacuque começa então essa oração. Vamos voltar lá para o capítulo 3 de Abacuque. No versículo de número 2 ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Este deve ser o sentimento de todo aquele que teme o Senhor, quando vê situações que vão acontecer ou que estão acontecendo, como esse, por exemplo, esse Covid-19 que está acontecendo no mundo, que sim, está acontecendo porque Deus está enviando essa enfermidade. É algo incompreensível para aqueles que não temem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que não temem a Deus, mas nós que cremos na ação poderosa de Deus no mundo, cremos que nada acontece que não venha sob as suas ordens, sob a sua determinação, porque toda a criação está sujeita à vontade do Senhor. Ele governa sobre tudo soberanamente, inclusive sobre os caldeus, que estavam ali vindo com fúria contra a nação e que agora deveriam encontrar e que agora o seu povo, vendo aquela situação, deveria reconhecer: é Deus que nos está punindo. Então ele ouve as declarações do Senhor e fica alarmado diante disto. Mas ao mesmo tempo ele, como homem justo diante do Senhor, pela sua fé ora e diz: aviva, Senhor, a tua obra, usa da tua misericórdia, faz, Senhor, no decorrer dos anos a tua obra ser conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia, lembra-te do teu amor sobre mim. Eu mereço ser punido, eu mereço ser de fato despedaçado, ser jogado para longe do Senhor, mas porque confio na tua graça, na tua misericórdia, agora nós, falando de nós que cremos, porque Abacuque olhava para Cristo que viria. Agora nós já sabemos que Cristo veio. Então, agora que sabemos que Cristo veio, podemos dizer: Senhor, agora que fomos feitos justos por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, faz-nos, Senhor Deus, nos submeter à tua vontade e viver pela fé, crendo que o Senhor está conosco sempre, que não importa que se agora, nessa dispensação do tempo, ou se no futuro, quando Cristo voltar, eu estarei contigo sempre diante do Senhor. E aí eu quero caminhar já para o versículo de número 17. Ainda que a figueira não floresça, alguém que vive pela fé no Senhor Deus, que entende que o Senhor é o Senhor que rege as nações, que em nada foge ao seu comando e ao seu controle, pode dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, que o mundo esteja de ponta cabeça, que as situações e as expectativas melhores
estejam frustradas, e vamos lembrar que aquela era uma sociedade que colocava a sua esperança nos frutos que vinham da terra. Aquilo era um sinal da benevolência, do favor divino sobre eles, tal qual hoje o comerciante planeja abrir uma rede de supermercados, ou uma rede de hotelarias, ou planeja, faz os melhores planejamentos, como nós vimos na meditação da semana passada. E aqui eles tinham uma expectativa que a figueira viesse a florescer, que a videira pudesse dar o seu fruto, que os campos viessem a produzir mantimento, que no aprisco estivesse cheios de ovelhas e que o curral tivesse cheio de gado, ou seja, prosperidade. Mas se os crentes estivessem tão somente olhando para isso e dizer, agora eu tenho a bênção do Senhor, porque olha só, a figueira floresceu, a minha videira está cheia de fruto, a minha oliveira está produzindo aos borbotões, existe um monte de ovelhas, meus rebanhos estão abarrotando aí os apriscos e os currais com ovelhas e gado, ou seja, eu estou próspero. Então, a bênção do Senhor está sobre mim. Não. Esses tempos de dificuldade, esses tempos em que as pessoas ficam com medo de algo, e aqui Abacuque, imagina como estava o coração dele, humanamente falando, porque Abacuque não queria o mal sobre ele, nem sobre o seu povo, mas ele tinha expectativa de que vinha, porque Deus estava dizendo para ele, eu estou suscitando um povo. Então não tinha razão para ele duvidar da palavra do Senhor. Ele sabia que esse povo viria contra a sua nação, e ele podia pensar, e agora? E os meus amigos, as pessoas, os meus parentes, meus familiares, as pessoas que são próximas de mim, Senhor. Mas ele entende que o justo deve viver pela sua fé em Cristo Jesus, e muito mais nós que já temos recebido a promessa do Pai que Cristo veio. E aí então ele diz, a minha alegria, versículo de número 18, a minha alegria, Senhor, eu todavia, a minha alegria não está na figueira florescendo, ou na vide dando fruto, ou o produto da oliveira sendo real, verdadeiro diante dos meus olhos, ou que os meus rebanhos estejam ali dando crias, e que o campo esteja produzindo a 100 por 1, e que os currais estejam abarrotados de gado. Não! A minha alegria está no Senhor, a minha exultação está no Deus da minha salvação. Não é maravilhoso isto, amados? As circunstâncias não pautavam a alegria de Abacuque. O que pautava, ou que dava norte ou direção para a alegria de Abacuque era a sua fé no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ei, que maravilha nós estarmos diante desse Deus, nós repousarmos diante desse Senhor. Por isso mesmo que Paulo ilustra com a sua própria vida circunstâncias difíceis. Quando ele se via em circunstâncias difíceis, ele lembrava exatamente, o justo viverá pela sua fé. Veja, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Depois de dizer assim, olha, eu tinha todos os motivos do mundo para confiar nas minhas obras, nos meus títulos, naquilo que eu sou, ele diz depois no versículo de número 7 do capítulo 3 de Filipenses, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por
causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Preste atenção no versículo 9 agora, mais ainda. E ser achado nele, em Cristo Jesus, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ou seja, ele não buscava sua autoglorificação ou de alguma forma ser privado das circunstâncias difíceis que vinham sobre a sua vida por causa dos títulos que ele tinha. Não, ele dizia, o que importa é que eu estou apegado no meu Senhor. Até mesmo quando ele agradece lá em Filipenses capítulo 4 mesmo, quando ele agradece aos irmãos que renovaram sobre ele o seu favor, ou seja, a sua manutenção financeira, a manutenção financeira do seu ministério, ele diz, versículo de número 11 do capítulo 4 de Filipenses, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. E aí o versículo 13, que muitas vezes é lido erroneamente, tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece não é dizendo, eu vou poder passar por tudo isso, eu vou poder ter um carro melhor, vou poder ter um emprego melhor, vou poder, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mentira. O que esse texto está dizendo é, eu consegui passar por todas as circunstâncias difíceis, porque tudo eu posso passar, eu sofro por causa daquele que me fortalece. O justo e que me fez justo. Portanto, quando Abacuque fala do seu contentamento, de dizer ali, Senhor, mesmo que tudo esteja de ponta cabeça, eu confio em Ti, eu me alegro em Ti, eu exulto em Ti, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque, versículo de número 4 do capítulo 2 de Abacuque, porque eu vivo pela fé. Então, essa fé em Cristo Jesus é que deve nos fazer acalmar o coração, acalmar a alma, descansar nele, descansar no Senhor. Como é que tem estado o seu coração nesses dias? Você tem ouvido falar de várias notícias ruins? Seu coração tem se acometido de temores, de medo? As pessoas pensam assim, bom, eu só vou me sentir seguro e feliz quando eu souber que não há nenhum caldeu vindo para cá. Fazendo aqui uma alusão ao texto que nós lemos. Quando eu souber que nenhum inimigo está vindo para cá. Mas e se tudo vem e é devastado, o que eu faço? Eu gostaria que você prestasse atenção nessa letra dessa música que eu vou colocar agora para que você ouça e pense um pouco nisto que eu acabei de meditar com você nesta manhã. E depois nós oraremos ao Senhor. Ouçamos esta canção. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o aprisco está vazio, o curral está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria?
E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração. É assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração. É assim que eu queria ser. Meu querido, depois de ouvirmos esta canção linda, belíssima, maravilhosa, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus bendito, nós te louvamos pela meditação na Tua Palavra. Vem, Senhor Deus, cada dia nos dar esperança, Senhor. Não uma esperança rasteira, não uma esperança baseada nas circunstâncias, baseadas tão somente em se eu vir florescer a videira, se eu vir, se o fruto da oliveira não mentir, se eu vir fruto na videira, se eu conseguir enxergar que os currais estão agora sendo de novo, estão se reproduzindo, estão crescendo novamente, então estarei alegre. Senhor, livra-nos disto, faz-nos viver pela fé, Pai amado. E agora, nesses dias que temos vivido sob essa pandemia que tem atingido o mundo todo e que tem causado tanto medo em tantos corações, possamos sim viver de maneira prudente diante do Senhor, mas, sobretudo, alimentar o nosso coração daquilo que nos dá esperança. Que sejamos achados justos diante do Senhor, não a justiça nossa, mas a justiça da fé em Cristo Jesus. E que ela repouse sobre o nosso coração e nos dê a paz. Senhor, nesse momento, Pai amado, oramos pelos irmãos da nossa congregação. Que o Senhor lhes encha a alma da paz do Senhor que excede a todo o entendimento. Essa paz que é alcançada por aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador
de sua vida. Pai amado, que assim possamos descansar no Senhor, que a nossa alegria esteja em Ti, que a nossa esperança esteja em Ti, que o nosso amor esteja em Ti. Assim nós oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu convido você a orar, que faça aí na sua casa 2 orações, pessoas que estão próximas de você aí, e 2 orações, mas antes cante um cântico, pelo menos um cântico, e depois ore ao Senhor e assim estará encerrada a nossa devocional de hoje. Que Deus te abençoe e dê um excelente domingo para a honra e glória do seu santo nome.